Olá pessoal, meu nome é Tito Hollenberg, eu sou técnico do Laboratório Didático do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe. Estou aqui para demonstrar para vocês, através de algumas videoaulas, o funcionamento dos experimentos relativos ao Laboratório de Física B. Espero que vocês gostem. Após eu ter apresentado o nosso tema, que em questão será o multímetro e a fonte de tensão, poderia surgir na sua cabeça por que o multímetro e a fonte de tensão são tão importantes para nossas aulas do Laboratório de Física B. A resposta é bem simples. Quando você trabalha com o laboratório, você sempre faz observações e medições de um determinado fenômeno. Em um caso específico do Laboratório de Física B, nós iremos trabalhar com fenômenos relacionados ao magnetismo e à eletricidade. Como nós iremos fazer medições, o equipamento que fará esse tipo de medição, pelo menos das grandezas elétricas, num segundo instante nós falaremos de outro equipamento que fará medições de fenômenos magnéticos, mas nesse primeiro momento de grandezas elétricas, nós trabalharemos com o multímetro. A fonte de tensão elétrica, como nós trabalharemos, já é uma consequência, como nós trabalharemos com circuitos elétricos, circuitos que demonstrarão alguns fenômenos elétricos, nós precisaremos de uma fonte, de algo que gere uma determinada energia elétrica. E quem é que vai fazer isso? A nossa fonte de tensão elétrica, que ela está aqui. Durante esses anos que eu trabalho como técnico do Departamento de Física, eu observo que a maior dificuldade que os alunos têm não é de compreender a teoria que está inserida em determinada prática, mas de manusear os equipamentos. Então, no momento de escolher as nossas práticas, das nossas videoaulas, o primeiro tema foi manusear multímetro e fonte de tensão. Por quê? Porque eles são os equipamentos que são utilizados em praticamente todos os experimentos do Laboratório de Física B. Outra coisa que nós fizemos também foi criar um guia, que é essa apostila intitulada Multímetro e Fonte de Tensão, que é composta de duas partes. Uma parte, a primeira parte, ela fala sobre, só um minutinho, sobre uma base teórica, um pequeno resumo teórico, onde a gente vai saber um pouco sobre as partes, sobre particularidades tanto do multímetro como da fonte de tensão, e uma segunda parte que ele vai mostrar numa prática como proceder, como trabalhar tanto com multímetro como fonte de tensão. Nesse primeiro instante, agora nós iremos tratar sobre definições, partes, particularidades do multímetro, desse equipamento aqui. No segundo instante, nós iremos trabalhar com a fonte de tensão elétrica. Nesse determinado momento, nós iremos falar sobre o multímetro. A primeira coisa que vem à cabeça das pessoas que estão assistindo essa videoaula é a pergunta, a lógica pergunta, o que é um multímetro? Um multímetro é um equipamento que faz medições de determinadas grandezas elétricas. Os multímetros eles podem ser analógicos ou digitais. Qual a diferença de um multímetro analógico ou digital? Existem várias diferenças, mas a principal é a seguinte. Observem esse tipo de medidor aqui. Chegando perto. Esse tipo de medidor, a medição dele, a indicação de medição dele é feita através de um ponteiro. Então, quando você quer fazer uma determinada medida, esse ponteiro ele vai se movimentar e vai parar num determinado ponto. E o multímetro digital, de forma diferente, ele, em vez de movimentar um determinado ponteiro, ele já mostra um determinado valor, nesse caso aqui, através de um mostrador digital. A grande diferença deles é esse. Tem uma certa particularidade do multímetro, é o seguinte, que o multímetro, nós podemos considerar o multímetro como se fosse um equipamento que comporta vários equipamentos. Por quê? Observem esses dois equipamentos aqui. Esses dois equipamentos, eles são equipamentos direcionados para uma determinada função. Esse aqui é um amperímetro, um medidor de corrente, e esse aqui é um voltímetro. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento da indústria eletrônica, foi o que aconteceu.
os componentes eletrônicos começaram a diminuir. E foi possível fazer o quê? Com que determinados equipamentos que antigamente ocupavam uma caixa só, um invólucro só, eles fossem migrando todos para uma caixa. Então, atualmente nós temos um multímetro que comporta ao mesmo tempo várias funções. Por isso que o nome dele é multímetro. Antigamente nós tínhamos o amperímetro, o voltímetro, o capacímetro e tantos outros equipamentos que nesse momento você não precisa ficar assustado, porque falei determinados termos que você talvez não entenda, você não conheça. Mas com o passar da nossa videoaula você vai ficar mais ciente do que vem a ser. Mas o que foi que aconteceu? Com o passar do tempo, determinados equipamentos, antigamente você tinha um amperímetro e um voltímetro. Depois você passou a ter um equipamento que tinha ao mesmo tempo amperímetro e voltímetro. Isso começou a ficar de tal forma que hoje você tem equipamentos que têm 10, 15, 20 funções ao mesmo tempo, chamados de multímetro. Então, o multímetro é isso. É um equipamento que tem várias funções para medir grandezas elétricas. Atualmente, as pessoas elas procuram mais a facilidade. Então, por isso que hoje, muito mais a utilização do multímetro digital é muito maior do que a utilização do multímetro analógico. Você observa o seguinte, que no multímetro digital, o valor que sai aqui, que estiver aqui no cristal líquido, é o valor que você vai escrever na sua planilha. Em compensação, dependendo da escala que você esteja no multímetro analógico, cada ponto aqui pode ter um valor diferenciado. Então, quando você tem um multímetro analógico, quando você olha, você tem aqui, pelo menos esse voltímetro aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Meu diretor, tá bom aqui? Tá bom. Então, você tem duas escalas, uma em cima de 0 a 100 e embaixo de 0 a 30. Então, dependendo da escala que eu esteja trabalhando, cada traço vai ter um valor diferenciado. E no multímetro analógico ainda tem outro problema. De acordo com a posição do multímetro, e do operador do multímetro, você pode observar um valor diferente, o que não acontece com o multímetro digital. Isso não quer dizer que o multímetro digital sempre será melhor do que o multímetro analógico. Existem determinados fatores que dizem se esse multímetro é melhor ou pior do que esse. Agora, a facilidade com que você trabalha com o multímetro digital é muito maior. Por isso que hoje nós trabalhamos aqui no departamento de física, como nós trabalhamos com alunos, fica muito mais fácil trabalharmos com o multímetro digital. Depois de definirmos o que vem a ser um multímetro, quais os tipos de multímetro, se é analógico, se é digital, qual que é mais fácil de trabalhar, o mais difícil, agora nós vamos definir as partes do multímetro. Nesse instante, nós iremos tirar de cena os nossos amigos analógicos, esse aqui atrás, e iremos trabalhar somente com o multímetro digital, certo? O nosso multímetro, antes de tudo falar do nosso multímetro, né? O nosso multímetro básico de referência que nós utilizamos aqui no departamento de física é o MD380 da Extroterm. Vamos começar? O que é que nós temos aqui? Nesse nosso multímetro, a primeira coisa que nós temos que conhecer é onde liga e onde desliga, né? Esse multímetro em especial, ele tem uma chave, essa chave aqui, ó, de liga e desliga. Uma coisa interessante é que existem alguns multímetros que a chave é na própria chave de seleção. Ele fica mais ou menos assim e você liga através da chave de seleção. Esse aqui você liga através de um botão. Como eu já falei agora, essa chave aqui ela serve para selecionar as funções do multímetro. Se você quiser trabalhar com amperímetro, aí como é que você sabe que está selecionada determinada chave? Na ponta da chave, dá para ver? Na ponta da chave tem como se fosse uma seta. Então, essa seta é que indica, ó, ele está selecionando o amperímetro, ele está selecionando o ohmímetro, ele está selecionando determinada função. Então, essa chave seletora serve para isso. Aqui nós temos o que? Como eu já havia dito, o mostrador digital, onde vão ser informados o valor de medição. O valor de medição aqui não está indicando nada. O valor, se
sai alta voltagem ou não. Existem várias indicações que podem aparecer aqui no visor, como bateria fraca, entre tantos outros. Esse ponto azul aqui, que nós temos, aqui é um teste para transistores. No nosso laboratório de Física B, nós não iremos trabalhar com isso. Isso é mais voltado para o pessoal de engenharia, do laboratório de eletrônica, uma coisa mais específica. Essa indicação aqui, TEMP, verde aqui, ó, esses dois bornes, eles indicam que são bornes de entrada para termopar. Para quem não sabe, termopar é um sensor de temperatura. Então, esse multímetro em especial, ele pode trabalhar também como termômetro. É uma função que já foi acoplada a ele. Esses dois aqui, CX, isso aqui, esses dois bornes de entrada, eles servem para quê? Vou mostrar aqui, fica mais fácil. São bornes de entrada para o capacímetro, medição de capacitância. Esse tópico a gente vai explicar numa videoaula seguinte. Deixa o conhecimento adormecido, deixa a dúvida um pouquinho aí adormecida e depois, com o passar do tempo, a gente vai explicar. Mas nos nossos laboratórios de Física nós também não utilizamos esse tipo de conhecimento. Conhecimento não, esse tipo de medição. Aqui embaixo nós temos 1, 2, 3, 4 bornes, que são os bornes mais utilizados nas nossas práticas do laboratório de Física B, que são os bornes que você mede tensão elétrica, resistência elétrica, corrente elétrica e frequência. São os bornes mais utilizados. Você tem aqui esse borne, vamos começar. Observe que os bornes eles estão vermelho, vermelho, preto e vermelho. O borne preto ele indica o negativo. E os bornes vermelhos seriam a nossa referência de positivo. Nesse primeiro borne aqui, ó, esse aqui, o que é que nós temos? Nós temos um V, que é o símbolo de tensão. Nós temos um ômega, que é o símbolo de resistência. E nós temos um HZ, que é o símbolo de frequência. O símbolo das unidades, né? Das unidades de tensão, volt, de ohm e de hertz. Aqui já passamos pelo com, e aqui nós temos dois bornes que servem para medir a mesma grandeza elétrica, que é corrente. Só que o primeiro borne ele mede pequenas correntes até 200 mA e o segundo borne ele mede até 10 A. Aqui embaixo nós temos o nome do modelo e aqui o fabricante, né? Como a gente havia dito, MD380 e o fabricante Instrutec. Bom, por enquanto é só. Nesse momento nós iremos trabalhar com o voltímetro. Antes de começarmos a trabalhar com o voltímetro, há uma coisa importantíssima que nós instituímos aqui no laboratório de Física B, que foi a padronização de cores de cabos. Por quê? Porque fica muito mais fácil de você identificar o seu circuito, como ele está funcionando e no momento se houver um determinado defeito. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um cabo vermelho e um cabo azul. O cabo vermelho, ele vai sempre indicar nas nossas práticas, nos nossos circuitos elétricos, o ponto positivo do circuito, o sinal positivo. E o cabo azul, ele sempre irá indicar o negativo. Eu acho que é de extrema importância, desculpa gaguejar, de extrema importância a padronização, porque no momento que você for trabalhar ou no laboratório ou numa indústria, eles sempre vão seguir uma determinada padronização. Não sei se é da ISO, não sei se é da ABNT, mas sempre haverá uma padronização a ser seguida. Então, se você já começa dentro do laboratório saber fazer um tipo de padronização, quando você chegar na sua vida profissional, será muito mais fácil. Dando continuidade, nós iremos agora, já falamos da padronização, iremos mostrar agora como nós faremos a ligação, né? como utilizaremos a função voltímetro. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: nós iremos trabalhar com tensão. Mas que tipo de tensão? Tensão contínua ou tensão alternada? Talvez nesse momento você venha perguntar assim: eu não sei nem o que é tensão contínua nem tensão alternada. Eu peço que vocês esperem um pouquinho
E nas nossas próximas videoaulas, nós iremos definir o que vem a ser tensão contínua ou tensão alternada. Aí você diz, mas determinados termos aí você não vem definindo passo a passo. Nesse determinado momento, se a gente for definir tensão contínua ou alternada, talvez não fique claro, por vocês não terem um prévio conhecimento. Então, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa, a única coisa que vocês têm que saber, chegou na sala de aula, o professor perguntou, o professor disse, olha, vocês vão ter que medir a tensão elétrica desse circuito. Olha para o professor e pergunta, professor, esse circuito é de tensão contínua ou alternada? Aí o professor vai dizer, vamos supor que ele falou tensão contínua. Vou pegar aqui meu multímetro MD 380 da Instituterm, colocar aqui, e vocês tirar a chave aqui do ponto, só para vocês observarem o seguinte. Tá bom, meu diretor? Beleza. Observe o seguinte, tem um V aqui e um tracinho, uma retinha, e tem um V e um tio. Esse V com um tracinho aqui, ele significa V de tensão, volt, tensão, voltímetro, contínuo. Então, tensão contínua. Todos os valores, todas essas faixas, esses valores 200, 2, 20, 200 e 1000, eles fazem parte do voltímetro contínuo, que mede tensão contínua. Voltímetro contínuo não. Voltímetro que mede tensão contínua. Todos esses valores aqui, ó, V, que 700, 200, 22, eles fazem parte do quê? Do voltímetro que mede tensão alternada. Falei com o professor disse o quê? Tito, o seu circuito ele mede tensão contínua. O que é que eu devo fazer? Primeira coisa, vou colocar uma determinada faixa de medição. Aí vem a pergunta, o que é uma faixa de medição? É interessante, né? A faixa de medição é o seguinte, os valores que você pode medir de um ponto a outro. No caso do multímetro, do voltímetro vai ser, eu tenho aqui uma faixa de medição, observa aqui, essa faixa de medição, 200 milivolt. Se essa faixa de tensão é 200 milivolt, eu vou conseguir medir do valor 0, do valor 0 até o valor 200 milivolt. Se eu pegar uma faixa de tensão que seja 200, então vou conseguir medir valores entre 0 e 200 volt. Então, faixa de medição é só isso. O que é que nós temos agora? Qual é a faixa de tensão que eu vou colocar? Inicialmente, você sabe qual é o valor que você vai medir aproximadamente? Não. Ou sabe? Vamos dizer que você não saiba. Qual seria o procedimento lógico? O procedimento lógico seria o seguinte: qual a maior faixa de tensão que você tem? Qual a maior faixa de medição? 1000. Colocaria na faixa de 1000. Por quê? Porque não teria problema de colocar, vamos dizer, eu quero medir o valor do circuito, a minha faixa é de 0 a 200 mili e o valor lá é de 100 volts. Seria um valor muito diferente, muito maior do que a faixa pode medir. Você pode ocasionar o quê? Uma descalibração do equipamento. O que é uma descalibração do equipamento? É você pegar o equipamento, ele não consegue mais medir com precisão que você quer. Então, ele está marcando 100, mas o valor certo é 90. Ele está marcando 10, mas o valor certo é 5. Então, o equipamento está descalibrado. É como o pneu de carro. Quando você vai lá, quando é que o seu pneu está descalibrado? No meu carrinho velho, o valor de calibração do meu carro velho é de 30 PSI. O valor de calibração dos pneus. Quando você chegar lá, se você coloca lá para testar, o pneu está em 26, ele não está no valor correto, então ele está descalibrado. O que é que nós vamos fazer agora? Você colocou na faixa que você não sabe o valor, colocou na faixa 1000. O que é que você vai fazer agora? Vou ter que conectar os cabos. A coisa mais lógica a fazer é conectar os cabos. Primeiro cabo que eu vou conectar, um cabo azul. Esse cabo azul, o que é que eu vou fazer com ele? Lembra que eu falei da padronização? A padronização do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe, Laboratórios de Física B, qual é? Azul, ponto negativo. O próprio multímetro, ele está falando para você, ó, observa, só o com, que é uma cor diferenciada, que é uma cor preta. Então aqui, ó, foi que eu coloquei o azul no ponto com, que seria a nossa referência de negativo. O próximo ponto é o ponto mais importante, que seria o quê? Onde é que eu vou medir tensão? Lembra? Tirar o azul aqui só para vocês relembrarem. Vê aqui, ó,
Esse V ele me diz o quê? Que esse borne aqui embaixo, ele mede tensão. Então, colocando de volta o cabo azul, eu já tinha colocado, no ponto com. E agora coloco o cabo vermelho aonde? Aqui no ponto de tensão. Próximo passo. Eu irei ligar o voltímetro ao ponto lá no circuito. Nesse determinado momento nós não faremos isso. Depois desse passo de ligar no circuito, nós teríamos o quê? Que ligar aqui, ó. Observe o que aconteceu aqui. Apareceu indicação de 000, por quê? Porque eu não estou medindo nada. Os cabos estão abertos, né, como a gente diz. Não estão ligados a nada. Mas aqui, ó, dá para ver aí o HV? Apareceu um HV. Que significa o quê? Alta tensão. E tem aqui um símbolo de alta tensão, ó, como se fosse um raio. Isso aqui é importantíssimo que vocês observem, que o multímetro está dizendo o quê? Ó, tome cuidado, que o equipamento está medindo altas tensões e pode ser perigoso para você se você tocar nos pontos metálicos do cabo. Então, toda vez que você for fazer uma medição que aparece o HV, ele não está indicando que está nada errado não, ele só está indicando que você está medindo tensões, altas tensões, que você pode estar medindo altas tensões, né? Então, ligou o multímetro na função voltímetro e aparece o HV, você tem que redobrar o cuidado, porque o cuidado sempre é bom. O que é que eu vou fazer agora? Não quero mais medir na função voltímetro. Desligo o voltímetro, retiro os cabos. Vamos ver, primeiro teria que retirar do circuito, mas como aqui não tem circuito nenhum, já tinha retirado. Retiro os cabos. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou medir, eu vou passar para a função amperímetro. Vamos agora trabalhar como se fosse um amperímetro, a função amperímetro do multímetro. O que é que eu vou fazer? A mesma coisa, o mesmo procedimento que eu fiz para o voltímetro. O que é que eu vou fazer? Vou selecionar nada. Vou perguntar, não, eu já tinha até perguntado para o meu professor, né? A gente está medindo tensão contínua, né? O circuito não está medindo tensão contínua, então, consequentemente, ele vai medir também corrente contínua. O que é que eu tenho aqui? Observe, da mesma forma, só que do lado, o voltímetro está no lado contrário você tem o quê? O amperímetro. A mesma forma, o A e o A. Agora teve uma coisa que eu não expliquei, que eu já tinha explicado e eu esqueci de explicar aqui agora. Lembra que eu falei que o voltímetro é um medidor de tensão, o amperímetro é um medidor de corrente. Aí vem a mesma pergunta, de uma forma lógica, com certeza vocês já devem ter entendido, mas para reforçar o conhecimento para vocês, o amperímetro, alguém poderia perguntar assim, mas o amperímetro poderia ser o correntímetro, sei lá, o corrômetro, sei lá, um nome assim maluco. E por que a gente chama de amperímetro? Por uma coisa muito simples. O amperímetro, a gente sempre leva em consideração, não sei se vocês já começaram a observar, os medidores, eles sempre têm um nome que é uma variação da unidade e não da grandeza. Qual é a grandeza? Corrente. Qual é a unidade? Ampere. Se a unidade é ampere, a gente vai ter um amperímetro. Por quê? Porque no momento que a gente fizer a medição aqui, o valor é em ampere, ou numa subunidade de ampere. Miliampere, aí vai. O que é que a gente vai fazer? Já foi explicado isso? Tudo bem. Vamos trocar a chave, agora vamos trocar a chave para a função correta. Qual é a função correta? Corrente contínua. Qual a escala que eu vou colocar? Você sabe qual a corrente que está medindo? Eu não sei. Não estou vendo nenhum circuito, como é que eu vou saber? Então, qual é a escala que eu vou colocar? A maior escala possível. E qual é a maior escala possível? Aí você diria o seguinte, está vendo aqui? Tirar a chave de cima, para ficar mais fácil. Seria 10. Só que a gente vai fazer o seguinte, nesse momento, de uma forma didática, a gente vai trabalhar primeiro com o nosso miliamperímetro. Por que miliamperímetro? Porque a gente vai medir só em miliampere, correntes pequenas. Mil significa 10 elevado a menos 3. E então a gente vai medir correntes, pequenas correntes. Então a gente vai medir o quê?
a gente vai trabalhar com esse borne aqui. Talvez eu esteja passando por cima de algumas etapas, mas para ser uma coisa mais lógica, né? A gente começou a trabalhar com esse borne, esses dois bornes. Agora a gente vai passar a trabalhar com esses dois bornes, certo? Então, como a gente vai trabalhar com esse borne que é só para medir miliamperagem, a gente vai pegar a maior escala que esse borne, que essa função consegue trabalhar, que seria a escala de 200 miliamperes. Só por isso, de uma forma didática. Mas se fosse num circuito que você fosse trabalhar, com certeza dentro do laboratório de Física B, o professor ele irá trabalhar com circuitos de miliamperagem ou com um valor de corrente bem baixo. Então, nesse momento a gente vai trabalhar com o borne miliampere. Então, a maior escala do borne de miliampere vai ser de 200 mil. A gente vai fazer a mesma coisa. Você viu que eu fiz um procedimento errado? Observaram? Eu não desliguei o multímetro. Isso é uma coisa comum que acontece. Foi bom até que acontecesse na videoaula, para vocês observarem que isso não é uma coisa que acontece só com o aluno. Acontece com o professor, acontece com o técnico. Quando eu desliguei o voltímetro, na função voltímetro, aí depois eu fui explicar, liguei o visor e comecei a trabalhar com a função perímetro, mas eu deveria ter desligado. Vocês fazem toda a montagem com tudo desligado. Depois que vocês montam, é que vocês vão e ligam o equipamento. Então, eu peço desculpas, não vou fazer mais isso. Pelo menos se lembrar, né? Vamos lá. Está na maior escala de miliamperagem, tá desligado. Confere. O que é que eu vou fazer agora? Vou conectar meus cabos. O que é que eu faço? O cabo azul sempre é muito fácil de conectar, porque ele só tem um ponto. Então eu venho aqui, de novo, negativo. O que é que eu vou fazer agora? Pegar o meu cabo vermelho. O cabo vermelho, onde é que eu vou conectar? Lembra do nosso acerto? Eu vou conectar no amperímetro que mede pequenas correntes. Então, já está conectado. O que seria que eu iria fazer? Eu iria conectar ao circuito de uma determinada forma. Lembrando para vocês que para conectar tanto o amperímetro quanto o voltímetro existem formas particulares para que eles sejam conectados. O voltímetro se conecta de uma forma e o amperímetro de outra. Só que essa forma de conectar nós iremos demonstrar na nossa segunda videoaula. Nessa primeira nós queremos só demonstrar o funcionamento do equipamento em si. E essa parte de conexão fica para a segunda parte. Fez a conexão? Fiz. Ligou? Liguei. Aí o que acontece? Vai marcar algum valor. Como nesse determinado momento não está marcando, a gente não está conectado a nada, não vai marcar nada. Uma coisa que eu não expliquei, mas que é importantíssimo para a guia de vocês, para a referência de vocês, observe o seguinte. Deixa eu tirar aqui os cabos. Às vezes o seu colega diz assim, coloque na faixa de 20 mA. Aí você faz assim. Aí o seu colega pergunta, você colocou mesmo na faixa de 20 mA? Aí você diz, rapaz, coloquei. Tem certeza? Aí você fica olhando, será que está na faixa de 20 mA? Será que está na faixa de 200? Como é que eu tenho certeza disso? Dá para ver aqui, Jorge, embaixo do ponto. Observe embaixo do ponto que tem uma marcação. Aqui, né? Ficou melhor? Observe embaixo do ponto que separa as casas decimais. Tem um valor. Esse valor, ele indica a escala que nós estamos. Nesse caso específico, tem o número 20. 20? Agora eu vi. Tem o número 20. Se eu trocar para a escala de 200, observe, o valor mudou para 200. Então, estou na escala de 200 e está. Por quê? Porque aqui está marcando 200. Escala de 20, escala de 2. Isso vale para qualquer escala que você esteja trabalhando na faixa de seleção. Você selecionou aqui, ele vai mostrando vários valores. Esses valores embaixo do ponto. Que significa o quê? A faixa que você está trabalhando. Isso é importantíssimo como guia para vocês. Será que estou fazendo o trabalho correto? Sim, está.
voltando ao ponto que nós estávamos mais ou menos assim, aqui, na faixa de 200 mil. O que acontece agora? Quando você está aqui na faixa de 200 mil, você só pode trabalhar com correntes, porque de zero, valores de correntes não, com valores de corrente elétrica de 0 a 200 mA. Só que existem vários circuitos dentro do próprio laboratório de Física B que trabalham com valores bem maiores. E aí, o que é que nós vamos fazer? Não, vou fazer uma pergunta. Segura essa pergunta aí, vou fazer uma pergunta, outra pergunta. Se nós trabalhássemos, colocássemos um valor acima de 200 mA, o que iria acontecer? Eu vou dar uma, como a gente chama no usual, uma coxambrecho aqui, e vou mostrar uma coisa que aconteceria. Aconteceria isso. Não está na escala correta, mas o mostrador, ele iria indicar isso. Isso aqui significa o quê? Que o valor que está sendo medido, ele é muito maior do que a faixa. Ele é maior, muito maior, ele é maior. Vamos dizer, se a faixa é de 0 a 200, deixa eu voltar ao ponto. Se a faixa é de 0 a 200, se você colocar 200,1, ele já não mede mais. Certo? Então vem a pergunta. Se eu colocar o amperímetro no valor de 200, na maior escala, 200 mA, e colocar um valor de 600 mA, o que é que vai acontecer com o multímetro? Com o amperímetro. Com o multímetro não. Com o amperímetro. Qual a função do amperímetro? Ela vai parar de funcionar. O incrível é o seguinte, que essa apostila, ela foi feita tendo como o ponto de início esse problema. Porque durante todas as aulas de laboratório, no semestre passado, nós estamos em 2010, no semestre passado, nós tivemos que trocar o componente de segurança mais de 50 vezes. Por quê? Porque as pessoas não sabem manusear o multímetro o amperímetro da forma correta e queimam esse componente de segurança. Aí o que foi que eu fiz? Eu coloco no fundo do multímetro, um componente de segurança aqui para a gente fazer a reposição. Vou mostrar aqui pertinho de vocês. O componente de segurança é esse aqui, que nós chamamos de fusível. Fusível, não é fuzil não, como algumas pessoas chamam. Tem gente que diz assim, já trocou o fuzil? Não, fuzil é aquele que atira. O fusível, ele serve para quê? É o seguinte, nosso multímetro, ele mede nessa faixa até 200 mA. Só que ele tem que ter uma faixa de segurança. A faixa de segurança é o seguinte, você só marca até 200 mA. Mas se alguém, por inexperiência ou por imprudência, marcar, vamos dizer, colocar um valor de até 500 mA, ele não queima, não vai queimar. Mas se você colocar um valor acima de 500 mA, o que vai acontecer? O fusível. O que é um fusível? É um pedaço de fio. É um pedaço de fio que está dentro, não vai dar para ver, mas é um pedaço de fio que está dentro desse bulbo de vidro. Esse aqui é um bulbo de vidro, um invólucro de vidro. E se a corrente for acima de 500 mA, ele faz o quê? Ou rompe. Na hora que ele rompe, bem lembrado. Imagina um fusível, isso aqui é um pedaço de fio. Aí no momento que a corrente for maior que 500 mA, no caso desse multímetro, ele vai fazer pegou, quebrou. Na hora que quebra, não circula mais corrente. Aí o cara pergunta, sim, mas para que isso? Para proteger o circuito do amperímetro. Porque esse amperímetro, ele vai trabalhar com segurança até 500 mA. Mas ninguém, em sã consciência, na indústria eletrônica, vai colocar um equipamento trabalhando no limite. A gente sempre coloca trabalhando 50% abaixo do limite. No mínimo, 50% abaixo do limite. Então, ele tem essa faixa de segurança para que, quando você erre, que é normal, que todo mundo erre, principalmente alunos no laboratório didático erre, ele não danifica o equipamento. Então, lembra sempre, esse multímetro, ele mede até 200 mA. Se você conseguir acima de 200 mA, ele vai marcar dizendo, ó, eu não consigo marcar. E se você conseguir
colocar um valor acima de 500 mA, que é o valor de segurança dele, ele simplesmente abre e não funciona. Queima só o fusível. O fusível custa 50 centavos. É melhor queimar um fusível que custa 50 centavos do que um amperímetro que vai fazer parte dessa caixa toda, que custa 50 reais. O que a gente vai fazer agora? Eu quero medir um valor acima de 500 mA. O que é que eu faço? Se eu colocar, deixar na forma como estava, está aqui, ligado, tudo bonitinho. O que é que eu faço? Desligo, retiro os cabos. O certo seria esse, o procedimento correto. Deixa eu colocar o fusível aqui do lado. Retiro os cabos e vou religar os cabos de novo. Desculpe. De uma forma didática, o cabo e o com vem de novo no mesmo ponto, o azul sempre é no mesmo ponto, não sei se vocês observaram. E o vermelho, ele vem aqui, ó. 10, é aqui? 10 amperes. Então, vermelho. Valores até 10 amperes, a gente mede com o cabo ligado nessa posição. O que é que vai acontecer? Ele também tem um valor de segurança. Como é que você observa isso? Observa o seguinte, ele só tem um ponto de medição, tanto para a corrente alternada como para a corrente contínua. Vamos chegar de novo aqui, observe, ó. Só tem um valor. Se você colocar nos outros valores, ele não vai medir. Ele só vai medir se você colocar a escala no valor 10. Dá para observar daí, Jorge? Dá. Tanto no contínuo quanto no alternado. O grande problema de medir nessa escala é a precisão. Quanto maior a escala, menor a precisão. Então, o que é que você vai ter aqui? Vou ligar de novo, negativo, positivo, coloquei na escala de 10. Com mel fica doce. O que é que a gente vai fazer? Vou chegar de novo aqui perto. Lembra que eu falei para vocês que tem aqui uma indicação? Nesse aqui a indicação é 20, aqui 10. E aí, como é que fica? Como é que eu sei que a escala está certa? Não, a escala está certa. É essa escala mesmo. Só que ele marca o 20, mas é um fator também de segurança. Aqui embaixo, já estou ficando suave. Aqui embaixo, o que é que nós temos? Ó? Ele está dizendo o seguinte, 20 amperes durante 15 segundos máximo. O que é que ele fala o que é que ele quer dizer com isso? Se você conseguir colocar um circuito que meça 20 amperes durante mais de 15 segundos, que é uma corrente estúpida, gigantesca, que se você conseguir tocar num circuito assim, você vai ficar desse tamanhinho, parecendo um churrasquinho. O circuito, o amperímetro tem ele não é nem um fusível, é um fusível, só que ele é bem grosso, aí vai fazer só isso. Então, mas a gente dificilmente trabalha com. Nós trabalhamos aqui no laboratório de física B com valores até 5 amperes, que já é um valor perigoso, mas nunca vamos chegar a esse valor não. Também nós não temos fonte que tenha valores de 20 amperes, que trabalha pelo menos nos nossos laboratórios de física B. Nesta etapa nós vamos trabalhar agora com fonte de tensão elétrica. Vamos falar sobre conceitos e suas particularidades. Antes de começarmos a trabalhar com qualquer equipamento, algumas dicas elas devem ser dadas. A primeira, observe a chave de liga e desliga do equipamento. Olha aqui. Se a chave de liga e desliga, mesmo o equipamento desconectado da rede elétrica estiver ligado, a primeira coisa que você faz é desligar, para no momento que você for ligar não ter nenhum espanto, nenhuma surpresa. Desligamos. A segunda coisa que nós devemos observar e lembrar é a padronização. Mas a padronização de que agora? Das tomadas. Aqui no Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe, nós padronizamos que a tomada com o centro preto, ela é para 220 volts. E a tomada com o centro amarelo, ela é utilizada para 110 volts. Então, a gente poderia fazer, ligar o cabo. Outra coisa também, no momento que nós vamos ligar o cabo da fonte do equipamento,
Esse cabo, ele só entra, observa o cabo, ele só entra numa determinada posição. Se você tentar colocar esse cabo em uma posição contrária, por mais que você force, ele não entra. Então, quando você for colocar, coloca devagarzinho, que ele vai entrar com jeito, tá bom? Esse primeiro passo já foi dado, agora nós iremos falar propriamente dito da fonte de tensão elétrica. A fonte de tensão elétrica é nada mais nada menos que um equipamento que fornece energia para que um circuito eletrônico funcione. Apenas isso. Nós temos o que? Basicamente dois tipos de fontes de tensão elétrica. Fonte de tensão elétrica alternada e contínua. Eu peço que vocês esperem mais um pouco, porque na próxima videoaula nós iremos explicar a diferença entre tensão alternada e contínua. Mais uma especificação que a gente pode encontrar de tipos de fontes é que as fontes elas podem ser, além de alternada e contínua, elas podem ser de valor fixo, uma fonte que dê e gere apenas 6 volts. Como vocês têm uma fonte de laptop, ela simplesmente fornece um determinado valor de tensão. Ou então uma fonte que ela fornece de 0 a 10 volts. Então, a primeira fonte é de tensão fixa, de valor fixo, e a segunda de valor variável. No caso específico aqui dessa fonte, que é uma fonte da marca Philips, que é um fabricante que a gente trabalha muito aqui no departamento, observa aqui a marca Philips. Essa fonte de tensão é uma fonte de tensão que tem 5 saídas, sendo 3 variáveis, observa aqui, ó, nós temos um ajuste, e 2 pontos aqui que são fixos. Observe outra coisa também, os bornes, aqui ó, quando a fonte ela tem tensão polarizada, ou então tensão polarizada, ela tem cores diferentes. E quando ela tem tensão polarizada, podemos dizer com uma tensão contínua, ela tem os bornes coloridos, azul para negativo, vermelho para positivo. Quando ela é de tensão alternada, ela tem os bornes da mesma cor, porque independente de como você coloca os cabos, ela vai fazer o mesmo trabalho. Isso é uma particularidade que tem aqui. Outra coisa que a gente pode observar nessa fonte, são três fontes variáveis, sendo uma de 0 a 12, outra de 0 a 50 e outra de 0 a 300. Aqui nós temos uma indicação de corrente máxima. Isso quer dizer o quê? Se esse LED acender, é porque você está trabalhando de forma errada com essa fonte, que é como se fosse um circuito de segurança da fonte. E outra parte da segurança da fonte seria o disjuntor. O disjuntor trabalha da mesma forma que o fusível, só que o fusível, quando ele é acionado, ele quebra e não volta mais a funcionar. E o disjuntor não. Depois que o circuito esfria, aí você só é reacioná-lo que ele volta a funcionar. Se nós quisermos utilizar a fonte de tensão fixa, vamos dizer, lembra daquele circuito que a gente começou que eu falei? Pergunta ao seu professor quando você fizer uma medição com o multímetro e você vai perguntar o quê? Professor, o circuito que a gente está trabalhando é com tensão contínua ou alternada? Então, se você fez essa pergunta e ele falou tensão contínua, no momento que você for trabalhar com essa fonte de tensão, você vai trabalhar com esses 1, 2, 3, 4, um desses 4, dessas 4 fontes. Se ele disser, você vai trabalhar com que valor? Vamos dizer que é um valor de 5 volts. Aí eu coloco aqui, primeiro, coloco nada. Primeiro, faço o encaixe dos bornes, azul para o ponto negativo, vermelho para o ponto positivo. Vou encaixar lá num determinado circuito, ou então no multímetro. Vamos colocar aqui com o multímetro, vai ficar até mais ilustrativo. Vou querer medir a tensão que sai dessa fonte. Então, coloquei no valor tal, encaixei. Lembra como a gente fazia aqui com o multímetro? Ponto com é para o azul e o V aqui, o vermelho, é para o ponto positivo. Vou colocar, se eu quero medir 5 volts, a melhor escala a ser medida é a escala de 20 volts. Depois está tudo conectado aqui. Desculpa, está desconectado aqui atrás. Depois que está todo o equipamento está conectado, o que é que eu faço? Ligo o multímetro.
ligo a fonte, lembre, ó, que aqui a fonte ainda está em zero. Ligo a fonte, e o que é que eu vou fazer agora? Vou ajustar o valor até o valor de 5 volts. Um valor aproximado de 5 volts. Isso. Então, aqui a fonte, observe que o sinal que a fonte está ligada está aceso e que o sinal aqui, que o LED de corrente máxima, ele não foi acionado. Então, ela está funcionando da melhor forma possível. É assim, basicamente, a nossa fonte de tensão. Qualquer outro modelo de fonte de tensão funciona dessa forma. Então, no momento que vocês forem praticar, através da nossa apostila, que nós temos 2 procedimentos de voltímetro, de utilização de voltímetro e de amperímetro, vocês não vão ter dificuldade nenhuma no momento de ligar a fonte de tensão. Eu espero que com essas explicações que nós demos até agora sobre multímetro e fonte de tensão elétrica, que vocês consigam trabalhar da melhor forma possível nas experiências do Laboratório de Física Básica.